Imagine acordar numa cidade onde o sol parecia ter escolhido morar nos telhados, onde o brilho do ouro refletia em cada esquina, e as vozes se misturavam ao tilintar de joias como se fossem instrumentos de uma orquestra de orgulho. Caminhe comigo por ruas onde os perfumes das especiarias tentam esconder o cheiro da fome, onde palácios se erguem como ilhas brilhantes num mar de poeira. Por fora, luxo; por dentro, corrupção. Há um segredo que o povo cochicha e os sacerdotes fingem não escutar. Hoje eu vou te mostrar por que, em certas histórias sagradas e em certas cidades de outrora, Deus parece endurecer corações e permitir que o juízo chegue. Se você crê que a justiça divina importa, escreva nos comentários "Deus é meu juiz" e junte sua voz à busca por resposta. Agora entre comigo nesta cidade que lembra Sodoma e Gomorra e prepare-se para ver como a aparência e a verdade colidem. As ruas de Harã, como a tradição passou a chamar aquela cidade, eram uma vitrine de prosperidade. Mercados abertos estendiam tendas pesadas de seda e couro. O som de moedas batendo nos cofres ecoava ao meio-dia, e as barracas de Jonas, o mercador, exibiam tâmaras e vinhos que vinham de além-mar. O calor fazia a pedra brilhar e o vento trazia um gosto de sal e mel que confundia os sentidos. No templo central, o altar reluzia sob lâmpadas de óleo e os sacerdotes em trajes bordados moviam-se com passos medidos, como se cada gesto fosse uma promessa de proteção. Do lado de fora, crianças corriam descalças, um cachorro latia, o cheiro de pão fresco se espalhava como convite, e a música das liras embalava quem tinha tempo de ouvir. A cidade respirava a abundância, e visitantes vinham de longe para ver aquilo que parecia imortal. Mas as portas das casas ricas trancavam-se cedo, e as sombras nas vielas lembravam que o brilho cobria muita dor. A sensação de abundância era quase hipnótica. Vista a seda e esqueça a fome. Ouça o som dos banhos e não perceba o pranto que se corta do outro lado do muro. Toque as moedas e não sinta o calor das mãos que pedem. No coração dessa prosperidade havia uma cadeia de favores e leis entalhadas para proteger os poderosos. Leis que deveriam garantir justiça tornaram-se ferramentas de exploração, e o juiz Davi, que usava toga de púrpura, costumava olhar para o pobre com a mesma expressão que reservava para um juiz que examina um contrato. A desigualdade crescia com a pompa dos banquetes. Miriam, a viúva, que antes recolhia sobras de azeite, agora encontrava as portas da cidade travadas para sua pequena família. Sara, a parteira, que sentia o cheiro do novo e da esperança nas manhãs, era empurrada para a periferia. Quando Jonas, o mercador, fechava as portas de sua loja, ele podia ouvir o grito das barracas diminuindo ao longe, como se a vida fosse ficando mais fina. A exploração ganhara nomes e rostos, e entre eles estavam Aná, o sacerdote que aceitava presentes em troca de silêncio, Marta, a serva, que escondia crianças famintas, e Elias, o profeta, que via sinais que ninguém queria reconhecer. Em plena praça, um comerciante chamado Hanã discutiu por pão com um soldado, e o som se transformou num martelo que batia na consciência de quem ainda tinha ouvidos para ouvir. Um diálogo simples numa manhã quente revelou a profundidade da corrupção. Jonas falou por cima do balcão com voz baixa e calculada. O preço subiu. Quem não tem moeda que se retire. Miriam respondeu com olhos rasos de sono. Eu tenho crianças que precisam, e a lei dizia que o pão seria para todos. Jonas retrucou como quem recita uma sentença. A lei protege quem paga, e eu paguei bem caro por minha posição. Davi interveio, limpando as mãos na toga. Não se enganem, a ordem é manutenção da cidade. Sara olhou de canto como se esperasse misericórdia. Alguém lembra das promessas do templo? Aná, com passos lentos. Quem lembra de promessas quando há investimentos a proteger? Elias ergueu a voz como quem não suporta mais silêncio. Vocês trocam justiça por ouro e chamam isso de paz. Sensações daquele debate colavam na pele. O cheiro de suor e de azeite velho, o gosto amargo de uma justiça vendida, o som dos utensílios de mercado que trepidavam, a visão das crianças que se encostavam nas colunas e o toque áspero das sacas de farinha que eram puxadas para dentro de armazéns fechados.
A cena denunciava uma cidade que havia aprendido a tratar compaixão como perda e lucro como virtude. As construções de Harã contavam história e técnica. As muralhas eram feitas de pedra calcária polida, as pedras encaixavam como se memórias estivessem trancadas entre elas. As praças se abriam em círculos que facilitavam trocas e julgamentos, e os templos apresentavam colunas cobertas por inscrições que misturavam cânticos e contratos. À noite, as lâmpadas de óleo criavam uma geometria de sombras, e as janelas entalhadas projetavam desenhos de ofertas no chão. O cheiro de madeira queimada subia das fornalhas, e o toque frio das lajes lembrava quem passava que a cidade não descansava. As rotas comerciais atravessavam a construção urbana como veias, e cada edifício tinha uma função clara. Havia salas para festas, câmaras para decisões e celas para quem ousava protestar. A topografia incentivava encontros e escondia privações. Quando o sol caía, a cidade mudava. Um perfume de incenso servido nas praças misturava-se ao fumo das churrasqueiras e a música latejava. A luz trazia segurança aos que podiam pagar por ela e medo aos que viviam na penumbra. Os artesãos, como Marta, trabalhavam até tarde sentindo o gosto metálico do esforço, enquanto os nobres descansavam em almofadas que cheiravam a óleo de rosas. A vida pública era gloriosa, a vida privada era uma série de portas fechadas. No entanto, a noite também revelou cultos que corrompiam rituais. O templo, que deveria ser lugar de compaixão, tornara-se palco de festas íntimas que transformavam sacrifício em espetáculo. Sacrifícios eram apresentados como pura tradição, e a multidão aplaudia enquanto o verdadeiro sentido do sacrifício se esvaía. Havia cantos que lembravam luxúria mais do que arrependimento, danças que celebravam poder mais do que humildade, e vítimas que eram mais símbolos do que pessoas. O cheiro de vinho velho e de óleo perfumado se misturava com o sal de lágrimas que poucos notavam. Às vezes, os rituais seguiam um roteiro de exploração. O rico oferecia um presente para garantir proteção, o sacerdote aceitava e transformava a dádiva em privilégio, e o pobre era dispensado. Em uma dessas noites, uma festa na casa do influente Abinadab virou cena de prazer desenfreado. Hanã oferecia pratos e o som da harpa tapava a voz daqueles que pediam justiça. Diálogos longos entre convidados dançavam entre risos e acusações veladas, e no centro um jovem chamado Ló observava com olhos que lembravam antigas histórias de cidades que caíram por orgulho e violência. Cena de festa, diálogo expandido com trocas intensas. Ana disse com tom brincalhão: "Vocês realmente acham que isso é devoção?" Abinadab respondeu, segurando uma taça: "Devoção muda quando é público." Marta murmurou: "Eu vi um menino pedindo e ninguém lhe deu." Hanã riu: "Não há mal em proteger nossa família." Sara falou firme: "E a proteção para os que não têm família?" Jonas interveio: "Como se protegessem com caridade se perdemos bens?" Elias cortou: "O que é religião que não chama a justiça?" Nessa cena, as descrições sensoriais mordiam a narrativa. O sabor forte do vinho que queimava a garganta, a textura das roupas caras que raspavam a pele em contraste com a aspereza das mãos dos que serviam, o som abafado das risadas que escondia soluços, a visão de tochas que refletiam em copos e em olhos vazios. Era um lugar onde o prazer sistemático criava uma anestesia moral. Enquanto festas e templos pervertidos ocupavam o topo da pirâmide social, a violência se tornava rotina nas ruas. Relatos chegavam aos ouvidos de Asher, o protagonista e narrador desta história, sobre espancamentos, prisões arbitrárias e vendas de crianças. As vítimas tinham nomes e histórias. Havia o jovem Tamar, que foi acusado por um crime que não cometeu, e Sara, a parteira, que testemunhou um trato brutal contra um grupo de migrantes. Davi, o juiz, aceitava suborno, Jonas, o mercador, manipulava contratos, Ana, o sacerdote, se calava, e Elias, o profeta, gritava. Entre os personagens secundários também estavam Ruben, o guarda, Talha, a costureira, Betel, o escriba e Noemi, a curandeira. Cada nome carregava uma ação específica e uma consequência. Em um dia, Ruben prendeu Marta por roubo de um pedaço de pão, embora soubesse que a família dela passava fome. No julgamento, as descrições sensoriais eram cruéis.
O som dos martelos na madeira, o cheiro de suor espalhado na sala, a visão das cordas que prendiam o acusado e o toque frio do pergaminho que selava o destino. A indiferença dos que observavam era quase uma personagem. A mais. Momento de tensão 1. A sirene improvisada tocou quando Elias subiu à praça para alertar. A voz dele cortou a noite como faca. Ele descreveu sinais nos céus que lembravam antigos avisos, e falou sobre corações endurecidos que não se curariam com palavras simples. A multidão reagiu com escárnio e alguns jogaram frutas. Elias sentiu o gosto amargo da rejeição, o odor da fumaça de tochas improvisadas, o calor do sol que retornava ao anoitecer como se quisesse que ninguém dormisse tranquilo. Por detrás, Aná sorriu e pediu silêncio. O confronto foi tenso e breve, e o tom da cidade mudou como antes de tempestade. Momentos de tensão 2. Na casa de Benjamim, quando notícias de desaparição chegaram, a praça encheu de murmúrios. Miriam gritou pelos filhos e Noemi preparou ungüentos. Rúben fechava as portas temendo tumulto. Um grupo clandestino reuniu-se para exigir investigação e foi disperso com violência. O som das pedras sendo arremessadas e o gosto metálico do sangue na boca de um jovem fez com que a cidade percebesse pela primeira vez que havia um preço pela indiferença. Momento de tensão 3. O auge veio numa manhã em que fumaça foi vista ao sul. Pessoas correram até a muralha e viram uma coluna de fogo distante e um cheiro acre de enxofre. Havia presságio e medo, e a tensão assumiu a forma de oração e de pânico. Elias e Asher tentaram falar com líderes, mas foram empurrados por oficiais de Davi. O limite entre ordem e caos tornou-se tênue, e o povo entendeu que algo havia mudado de modo irreversível. A pergunta que perpassa toda a narrativa é antiga e desconcertante. Por que Deus endurece corações? A resposta não é simples e exige uma volta à história pessoal de quem conta. Asher, o narrador, cresceu como filho de escriba numa aldeia vizinha. Em 3 momentos, sua vida moldou sua pergunta. Primeiro, ele viu o pai perder a confiança na lei depois de um julgamento injusto e aprendeu que a letra da lei pode ferir quando o coração da sociedade está frio. Segundo, ainda jovem, Asher foi curar uma ferida de guerra e sentiu o cheiro de sangue e pólvora. Um cheiro que grudou em sua alma e o fez buscar explicações em textos antigos. Por fim, quando perdeu a mãe por falta de remédio, ele percebeu que o templo e o mercado negociavam aquilo que precisava ser cuidado. Essas memórias o levaram a estudar escrituras como Gênesis e Ezequiel e a ouvir os profetas. Ele viu Sodoma e Gomorra nas imagens que contavam como advertência contra orgulho e luxúria, e via ecos daquele orgulho em Arã. A história de Asher é de ferida e busca, de fé que se mistura com dúvida, e de um homem que decidiu não fechar os olhos para a injustiça. No conselho noturno, um diálogo prolongado expôs as tensões morais e políticas. Trocas longas foram necessárias para que a verdade viesse à tona. Davi afirmou: "Nossa prioridade é estabilidade." E manter o comércio vivo, Elias respondeu com voz firme. A estabilidade que suprime justiça vira tirania, Aná contrapôs. Contradição não se brinca, e nossos rituais nos sustentam, Miriam pediu. Quem sustentará as viúvas e os órfãos então? Jonas tentou apaziguar. Há limites práticos para o que podemos oferecer, Sara falou, cheia de dor. Não há limite para o que a compaixão pode transformar, Asher concluiu. Não como acusação, mas como convite. Precisamos lembrar que lei sem compaixão mata a alma. Cada frase carregava sensações, o som abafado das vozes na câmara, a sensação pegajosa do vinho derramado, o brilho das lâmpadas refletindo em piastras, o gosto amargo de medos velhos, a visão de mãos cerradas em bolsos cheios. O encontro não produziu consenso, apenas um aumento da tensão que se tornaria decisiva. Quando o juízo chegou, veio como uma onda de calor e ruído, fumaça, tremor, choro e um céu que parecia queimar com uma luz que não era do sol. Havia imagens de destruição em camadas. Templos que antes brilhavam para receber ofertas agora roncavam sob cinzas. Palácios ardiam e o som de telhas quebrando lembrava ossos estilhaçando. Pessoas tentavam correr e se chocavam com as próprias sombras.
o cheiro de carne queimada, o gosto de pó na garganta, o toque áspero das cinzas que grudavam na pele, o som de animais perdendo seu caminho, a visão de colunas abatidas e de documentos queimando que tinham selo e força. Em meio ao caos, Ló e sua família correram por entre ruínas. Miriam tentou puxar uma criança, Rubens salvou quem pôde e Sara improvisou curativos com panos queimados. A cena era clímax tanto físico quanto moral. Era como se o próprio juízo chamasse a atenção para o que havia sido ignorado. A narrativa aqui lembra passagens como Gênesis 19 e as advertências de Ezequiel sobre orgulho e arrogância. Há no fio da história uma tentativa de mostrar que o endurecimento do coração pode ser consequência de escolhas coletivas. Quando uma cidade cultiva a indiferença e celebra a exploração, a resposta divina nas Escrituras parece ser tanto sinal quanto chamada. Alguns intérpretes dizem que Deus endurece corações para que a verdade se revele, para que o povo veja o que suas obras produziram. Outros afirmam que o endurecimento é consequência da persistência em escolhas erradas. Em Harã, a pergunta se resolve de forma trágica. O juízo não atinge apenas os poderosos, mas a todos que participaram do pacto de silêncio. A ruína ensina que luxúria e orgulho, quando não são contrabalançados por compaixão e justiça, levam à queda. Depois do fogo veio o silêncio, e depois do silêncio veio a contagem de nomes. Houveram sobreviventes que viraram testemunhas. Elias, ferido, tornou-se voz para os que haviam sido calados. Davi, após ver o que perdera, caminhou nu em arrependimento pelas ruas vazias. Miriam, que perdeu tudo, tornou-se líder de um pequeno grupo que ajudava crianças órfãos. Jonas, o mercador, deixou as mercadorias e passou a doar o que restava. Entre os registros, Asher escreveu cartas que circulavam por vilas vizinhas, lembrando que nenhum templo é suficiente quando corações estão fechados. A cidade de Harã virou lembrança e lição. O uso do termo Sodoma foi invocado não apenas como acusação, mas como espelho para que outras comunidades evitassem o mesmo destino. Epílogo, 1 mês depois. As cinzas ainda esfriavam e a paisagem tinha feridas abertas. As feições das pessoas carregavam marcas de perda e de graça. Em mercados improvisados, Sara curava e Hanã ajudava a erguer barracas para os desabrigados. A comunidade aprendeu a dividir pão e a ouvir histórias. O clima era de reconstrução e de contrição. As pessoas começaram a racionar água e a redescobrir o valor das mãos que trabalham sem glória. Cultos simples substituíram rituais pomposos e as velhas inscrições foram limpas para que novas palavras pudessem ser gravadas. Mensagens de fé circularam com força renovada e versos antigos foram lembrados como se tornassem mantras de cuidado. 1 mês depois, muitos ainda fechavam os olhos e viam fogo, mas poucos se atreviam a repetir os mesmos erros. Epílogo, 3 meses depois. Surgiram pequenos centros de auxílio e um conselho novo foi formado. Davi renunciou ao posto de juiz e foi substituído por um colegiado em que Miriam e Noemi tinham lugar. Jonas ajudou a criar um mercado comunitário onde os preços eram regulados pela necessidade e não apenas pelo lucro. Asher publicou um tratado com reflexões que citavam Gênesis e Ezequiel e convidava leitores à responsabilidade. Elias continuou a ser profeta, mas agora andava em meio às casas que ajudou a salvar. A cidade aprendeu que justiça exige vigilância e que sacrifício sem compaixão é vazio. Epílogo, 6 meses depois. Havia mudanças visíveis nas leis e nas práticas. Cortes de comida eram substituídos por programas de assistência. O templo devolveu objetos que haviam sido dados em troca de privilégios e instituiu dias de proteção para viúvas e órfãos. A palavra salvação ganhou um novo sentido prático. A lembrança de Sodoma e Gomorra deixou de ser apenas ameaça e tornou-se espelho moral. A cidade que antes respirava luxo, agora buscava respirar junto e em ritmo de comunidade. Testemunhas escreveram relatos que seriam guardados em pergaminhos para que futuras gerações entendessem que o endurecimento do coração, quando não é remediado por arrependimento e ação, conduz à ruína. A lição permaneceu clara.
Quando a compaixão é esquecida, a ruína deixa de ser rumor para ser realidade. Se esta história mexeu com você e fez surgir perguntas sobre justiça e fé, compartilhe este vídeo e comente sua reação. Conte nos comentários o que mais te chocou. O que mais me chocou foi... Sua palavra ajuda a formar uma comunidade de testemunhas e a guiar futuros episódios em que discutiremos como transformar indignação em ação concreta. Se quiser continuar recebendo relatos que unem pesquisa e fé, inscreva-se no canal. Aqui buscamos aprender com o passado para construir alternativas que preservem dignidade e compaixão. Lembre-se de orar por quem sofre e de estender as mãos apertas. Mão por quem está ao seu lado. Porque nenhuma cidade sobrevive ao dia em que seu coração deixa de bater pelos seus fracos.